Olá! As grandes ideias revolucionam o mundo, impulsionam a vida das pessoas, dão soluções práticas para o cotidiano do homem moderno e ajudam a sociedade a evoluir. No mundo empresarial, as grandes ideias também estão na base dos grandes negócios, contribuem para o desenvolvimento dos mercados e estão intimamente ligadas com os processos de inovação. Hoje, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação, vamos receber um gestor público. Ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e de Turismo do município de Teresina, Dr. Marcelo Eulálio, que também é professor, advogado, especialista em direito empresarial e mestre em políticas públicas. Com ele, vamos receber o Dr. Valmir Falcão, que além de advogado, especialista em finanças públicas e direito tributário, é também economista. Vamos tratar sobre incentivos e investimentos econômicos, novos negócios, mercado e inovação para o fomento e desenvolvimento dos negócios. Para saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @ODiaTV. Estamos em um período que ainda sofre as repercussões da pandemia provocada pela Covid-19. Todavia, essas repercussões ainda não são claras e não sabemos até onde esses efeitos têm influenciado no desenvolvimento econômico ou em que medida, por exemplo, houve uma efetiva retração das atividades econômicas. Segundo estudos realizados por instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e a Fundação Getúlio Vargas, FGV, quando o assunto é produção de riqueza e serviços, os estados têm até se saído bem. Importante, então, fazermos essa análise econômica sobre esses impactos provocados pela pandemia e também entender o que tem sido feito ou o que pode ser feito pelo poder público para mitigar esses impactos e contribuir para o desenvolvimento econômico dos negócios e do mercado. Sejam bem-vindos ao programa e já começo pelo secretário perguntando sobre os impactos provocados pela Covid-19 no que diz respeito ao desenvolvimento econômico de Teresina. Já existe essa informação real? E como o senhor avalia as ações da sua pasta, a SENDEC, na atual gestão? Olá, doutor Campelo, doutor Valmir. É uma satisfação estar aqui e poder contribuir com essas reflexões em torno da economia, do desenvolvimento econômico da nossa cidade, daquilo que estamos trabalhando no mercado e inovando. Bom, esses impactos da pandemia, como muito bem colocado, ainda não temos todo um diagnóstico formado. Temos algumas informações, números, o doutor Valmir também vai contribuir com isso, em relação a perdas que tivemos no PIB, a perda em termos de recursos, de investimentos no ano de 2020, tivemos uma perda de mais de 920 milhões no varejo, dados impacto nacional, isso, o que representa mais de 50%. Tivemos o fechamento de empresas. No ano de 2020, tivemos um saldo acumulado de aproximadamente 3.200 empregos perdidos, formais. Ainda bem que tivemos uma recuperação rápida, entendemos que foi uma recuperação rápida. Já no início do ano 2020, começamos a recuperar alguns desses empregos formais, certo? No ano de 2021, desculpa. Então, no ano de 2021, pulamos para um saldo de 14.400 empregos formais. Então, do saldo negativo de 3.200 para 14.200 quase 300 empregos, 14.300 empregos formais. Então, isso representa uma recuperação rápida, positiva na nossa economia. A crise foi minorada com alguns planos dos governos, dentre eles o auxílio emergencial, que fez com que a nossa economia também não sofresse tanto, e o Pronamp também foi muito significativo para as pequenas e médias empresas, principalmente, o que fez com que muitas delas ainda permanecessem em atividade. Doutor Valmir, esses impactos, e isso que o
secretário Marcelo Eulálio colocou, não é, de que houve um aumento do emprego formal, já um trabalho, eu penso, do poder público, um incentivo do poder público, mas como, em termos de economia, o senhor tem visto essa evolução no mundo real? E isso tem refletido esse avanço, essa recuperação econômica pós a Covid-19? Não tenho dúvida. Primeiro, parabenizar pelo programa, dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa, de Ideias e Debates, Inovação e Mercado, né? Participação do senhor Campelo, um grande técnico, advogado, consultor, também o doutor Marcelo Eulálio, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Pois bem, o que eu digo? Que o estado do Piauí, na realidade o Brasil, ele tem uma capacidade muito grande de recuperação da nossa economia, e isso é fato, né? Ou seja, com a pandemia que ocorreu e houve um decréscimo aí, oferta de trabalho, mercado de trabalho, e houve, por assim dizer, uma ação do setor público, né? Principalmente com o auxílio, né? O auxílio e também esse Programa Nacional de Fortalecimento das Microempresas. O estado do Piauí, você vê, nós temos aí uma recuperação do nosso PIB de 2021, foi bem acima das outros estados do Nordeste, e também Teresina, também dada essa recuperação. Agora, isso teve uma certa facilidade por conta da dinamização da junta comercial, né, em buscar aí o Piauí digital, na abertura de novas empresas, também no fortalecimento, como também do fomento, do Piauí Fomento, em buscar créditos para que as empresas pudessem aí, digamos assim, sair um pouco fortalecida da pandemia. Como também a própria capacidade, né, do empresariado, aliado aí ao trabalho do SEBRAE, que deu esse fortalecimento e esse incremento na busca da dinamização da nossa economia aqui no estado do Piauí e, sobretudo, Teresina. Doutor Valmir, o senhor falou aí em PIB, o secretário, o doutor Marcelo, também falou em PIB. Para o telespectador, né, as pessoas que nos assistem, a gente sempre ouve falar em PIB, e às vezes não compreende. O que é o PIB e qual a importância dessa sigla, né? O que significa e de que forma ela é utilizada para representar um avanço econômico ou um decréscimo econômico, enfim, para o nosso telespectador que nos assiste, eu poderia explicar. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, né? É um indicador de uma economia, é o crescimento da economia, é a sua dinamização, né? A sua raiz para que ela possa produzir emprego e produzir renda. Ou seja, todo esse PIB, né, ele é uma sigla mundial que ela mede a capacidade da economia dos países, dos estados e também dos municípios. Para você imaginar, nós já temos aqui no estado do Piauí o PIB municipal, né, que é feito aí pela Secretaria de Planejamento, para dizer qual é o potencial de cada município e o crescimento de cada município em relação ao ano anterior, né? Só para você imaginar, nós aí do estado do Piauí, nós estamos ainda numa situação muito baixa, porque nós representamos 0,7% do PIB nacional, né? E 12% do PIB da região Nordeste. Ou seja, ainda nós estamos muito pequeno em relação a toda a produção e toda a renda do nosso país. Agora, o que a gente tem de bom nisso? Tem porque o Piauí vem crescendo o seu PIB além do crescimento da região Nordeste e do Brasil. Mas para nós atingirmos uma situação favorável de pleno emprego e de capacidade de renda, precisaríamos crescer mais. Aí depende, evidentemente, da ação de Estado e também da capacidade de inovação e de tecnologia do nosso empresariado. Então, o que tem sido feito para atrair empresas e se essas ações elas têm gerado, de fato, esses resultados? Acrescentando, né, que já até agora, setembro, nós temos, né, também saldo positivo de empregos formais, principalmente no setor de serviços, comércio, né, construção civil. E, como muito bem colocado pelo Dr. Valmir, o que tem favorecido, mesmo com todas as notícias ou perspectivas negativas em relação à economia, né, por que a gente tem tido sucesso, obviamente não, né, ainda como
né, precisamos, em razão dos números baixos que o Dr. Valmir colocou aí, do PIB, né, nós temos muito potencial para crescer, isso nós temos, mas essa ação dos gestores voltadas para a desburocratização ela é importante para esse processo de crescimento. O Dr. Valmir citou aí a questão das juntas comerciais, né, o papel, né, é muito importante da junta na aceleração, né, da abertura das empresas. Isso é um ponto essencial. O empreendedor ele precisa investir, mas ele não pode ficar com esse dinheiro parado, né, à espera, né, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, para que possa, né, dar início às suas atividades. E foi um ponto muito importante colocado na gestão do prefeito Dr. Pessoa desde o início, foi de que era necessário, e ele, né, percebeu isso, essa necessidade de desburocratizar, né? E a gente tem, apesar de ainda formalmente muitos procedimentos ainda não terem sido alterados de modo a acelerar como desejamos, né, mas há um empenho de toda a administração de que todos os investimentos que aqui queiram, né, se instalar e que demandem de serviços no âmbito administrativo da prefeitura, isso se dê num tempo razoável. O Dr. Valmir faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, né? Então, já uma grande tomada de decisão do Conselho foi autorizar, inclusive, a Secretaria, né, por intermédio do secretário, ad referendo, acelerar os processos de pedidos de benefícios, né, junto ao município, né? Então, nós temos essa autorização ad referendo de, uma vez a empresa que aqui queira se instalar ou queira, né, aumentar o seu sítio, queira benefício, a gente possa ad referendo, né, promover esse pedido, né, juntamente com a prefeitura, ad referendo do conselho. Depois a gente leva para o conselho. Isso tem acelerado muito. A título de exemplo, só aqui agora nesse ano de 2022, né, o Dr. Valmir participou da última reunião realizada semana passada, 12 empresas foram, né, beneficiadas junto ao Polo Empresarial da Zona Sul, né, com um total de previsão de empregos de mais de 1.700 empregos formais, fora os indiretos, né, advindos da construção das instalações dessas indústrias e empresas do setor logístico, né, com investimento previsto, né, dessas 12 empresas, né, de mais de 50 milhões de reais. Né? Então, assim, isso não é só em 2022. Né? Então, antes nós tínhamos um processo mais lento, né, que tinha que aguardar a reunião do conselho para avaliar. O que é que a gente está fazendo? Preenchido os requisitos legais, verificada a viabilidade econômica daquela empresa, né? Ou seja, tudo estando dentro da legalidade, a gente, né, leva esse processo à ASENF para avaliar os impactos do benefício, enfim, porque a concessão também não pode se dar, né, de maneira graciosa e imediata, tem que se avaliar o impacto disso no orçamento, e, uma vez verificados os requisitos, o prefeito, então, expede o decreto concedendo o benefício, né, e, se for caso de pedido de área do polo, né, o termo de doação daquela área, para que ali se construa, se invista, se empregue, gere emprego e renda. Então, a gente tem se esforçado no sentido de fazer com que as empresas se sintam que aqui é um ambiente de negócio favorável para o seu investimento. É isso que eu queria falar, doutor Marcelo, que existe um projeto do Banco Mundial, que é o Doing Business. Então, nesse projeto, ele avalia, e pela primeira vez, foi o ano passado, se não me engano, 2021, ele avaliou, 2020, 2021, avaliou o ambiente de negócios por estado. Antes, a avaliação era do país. E agora ele fez uma avaliação por estado. E o Piauí ficou bem colocado nessa avaliação por estado, salvo em algumas das situações que eram ainda muito burocráticas. As questões cartorárias, então elas terminavam sendo um desestímulo para o investimento no Piauí.
A própria morosidade do Poder Judiciário também, em certa medida, caracteriza um desestímulo para o investimento. E eu pergunto aqui... Regularização fundiária. Regularização fundiária. É isso que eu queria saber, doutor Valmir, na sua visão de finanças públicas, de economista e de advogado também, como é que o senhor está sentindo o ambiente de negócios no Piauí nesse período agora, depois da pandemia? Há uma efetiva mudança e essa mudança ela pode sim atrair novos investimentos, ou os empresários estão mais confiantes em querer investir no Piauí porque há essa desburocratização, como o secretário Marcelo falou. Como é que o senhor tem visto isso? Pois bem, o que eu vejo o Piauí? O Piauí é um estado que tem uma atratividade muito grande para negócios. Agora precisa desburocratizar, precisa resolver a questão cartorária, né? Precisa se resolver a regularização fundiária, né? Precisa se resolver a própria desburocratização, né? E mostrando e ampliando a nossa capacidade e nossa lei de incentivos e benefícios fiscais. O que eu vejo? O estado do Piauí tem uma lei própria, agora, diferentemente do estado do Ceará. O estado do Ceará já tem uma atratividade, tem um poder de penetração junto a todo o empresariado, inclusive a parte também da própria mercado internacional, para atrair indústria para o estado do Ceará. Ou seja, o Piauí ainda está muito aquém, muito distante do estado do Ceará. Então, precisamos melhorar nesse aspecto, de atração. Até para você imaginar, qualquer empresa que se chegue para o estado do Ceará, né, ela é recebida no aeroporto, todo o secretariado, todo o staff recebe, mostra ali a capacidade, diferentemente, às vezes, do Piauí, onde você... a própria Secretaria de Desenvolvimento do Estado ela não tem essa penetração. Então, a próprio Centro Industrial do Piauí cobrou, né, através de um documento, agora no período das eleições, cobrou dos dois candidatos que tinham um potencial de ganho no Estado do Piauí, a indicação de um técnico ou um empresário para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Piauí, e não um político. Por quê? Porque se ele teria mais uma noção, um poder de atração mais nessa área, né? Então, eu também vejo que é fundamental que o próximo governador do estado do Piauí ele abra, né, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para uma pessoa ligada ao empresariado ou um técnico, no sentido de buscar mais atratividade e mostrar a potencialidade do Piauí e o ambiente de negócio nessa atração de indústrias e empresas. Até porque, como o doutor Marcelo falou, o município de Teresina, através dos seus polos industriais, tem avançado muito, né, na infraestrutura, na rede de energia, na questão, por exemplo, da própria fibra ótica, e também estudo de viabilidade de um novo polo, né, no anel viário, que seria um polo mais atrativo, e aí seria uma união do município de Teresina, nossa capital, com o estado do Piauí, nesse sentido, doutor Campilo, de buscar mais a criação de polos de infraestrutura para a atração de novas empresas e novas indústrias, que afinal são essas empresas e novas indústrias que geram emprego e que geram renda. E queria chamar agora para nós apresentarmos um quadro, As Mulheres Empreendedoras. Nós sabemos o quanto a mulher tem sido protagonista, tem assumido um papel relevante no nosso estado, no país de um modo geral, e o nosso programa abre esse espaço para as mulheres empreendedoras. Se tem um ramo que sempre está em alta, é aquele que atende à vaidade das mulheres. A crise financeira foi uma realidade sim na pandemia, mas vocês já perceberam que os salões de beleza, lojas, sapatarias sempre tinham boa movimentação de clientes? É como se fosse assim. Falta grana para muita coisa, mas sempre tem como dar uma prioridade para aquilo que faz as mulheres se sentirem melhores e mais bonitas. E teve muita gente que percebeu isso. Foi o caso da Emanuele. Mesmo com um aperto financeiro, sempre dava para comprar um brinquinho aqui, um cordãozinho ali. E se ela tinha esse pensamento, muitas outras mulheres também poderiam ter. E aí de onde veio a ideia? Dá para transformar a própria vaidade em um negócio.
Foi aí que ela resolveu montar a Manu Macedo Pratas. A minha família, ela é uma família que sempre começou no empreendedorismo e foi algo que eu sempre tive presente na minha vida. Então, desde pequena, eu já tenho aí uma história de começar a empreender muito nova. Quando pequena, assim, o meu primeiro empreendimento, eu tinha lá uns 8 anos, mais ou menos. Com minha irmã, eu vendia pulseirinha de linha encerada na escola. Então, era algo que a gente vendia, fazia em casa, por encomenda, as pessoas escolhiam a cor e a gente fazia ali, vendia R$1, R$2 na escola, no tempo era febre. E assim foi, então a gente sempre foi vendendo coisa na escola, já fiz bijuteria artesanalmente, já vendi também biju, a bijuteria já pronta mesmo, já fiz... a fantasia de carnaval, adereço de carnaval por encomenda, já gostava também muito dessa questão de artesanato, então foi algo que eu sempre tive prática. Já vendi produtos holísticos e algo foi só crescendo com o decorrer do tempo. Nesse meio tempo eu entrei na faculdade de administração e depois lá pro finalzinho do curso, já estava... Foi um pouco antes de começar a pandemia, foi quando eu decidi realmente que era algo que eu queria para a minha vida. E aí logo depois foi quando veio a ideia da Manu Macedo Pratas, por eu já ter essa experiência ali no nicho de acessórios, foi algo que eu sempre vivenciei. Então eu realmente decidi que ia ser aquilo, comecei dali. E aí a Manu Macedo Pratas começou no meio da pandemia e foi algo que vem aí até hoje, resistiu à pandemia, cresceu durante a pandemia e está aí só crescendo. A Manu já trabalhou em agência de marketing, já vendeu adereços em datas comemorativas, mas foi no ramo das semijoias que ela se encontrou. Começou as vendas devagarinho e deu tão certo que já não estava mais conseguindo fazer o trabalho sozinha. E é aí onde entra a Ana Thaísa nessa história, que pode ser resumida da escola para a vida. Duas meninas sonhadoras que trocavam confidências, compartilhavam momentos de alegria e que hoje são sócias. No momento de escola, não. A gente nunca teve essa pretensão. A gente sempre tinha destinos, assim, planos bem diferentes. Só que durante a vida, né, entramos na faculdade, conhecemos outras pessoas, tivemos outras experiências. A Manu sempre teve mais esse lado aguçado do empreendedorismo. Eu também já tive um pouco, mas não tanto quanto ela. E eu comecei a vender rasteirinhas, sandálias, depois passei a vender semijoias. E aí foi quando a gente teve a ideia de se juntar, de falar assim, olha, vamos nos juntar, você fica com uma parte, eu fico com outra, e assim a gente se junta e dá tudo certo, né? E assim tem realmente, desde então, dado muito certo, porque o que falta em mim, a Manu tem de sobra, e o que falta na Manu, eu tenho de sobra, modéstia à parte. E é mesmo um trabalho em equipe, uma dependendo da outra para conseguir realizar um bom trabalho e deixar o cliente satisfeito. Ana tira as fotos, posta, faz a divulgação das peças e a Manu faz mais a parte do atendimento personalizado. O perfil do Instagram já tem mais de 6.000 seguidores. Mas mesmo com uma parceria tão firme, é preciso ter jogo de cintura para enfrentar os desafios. A gente lida com as pessoas à distância, é totalmente diferente do físico. Você cria um vínculo ali com o cliente, que você consegue conversar, explicar, mostrar a peça. E a pessoa consegue estar ali vendo aquilo, pegando, sentindo. E no online a gente tem que passar isso, a gente tem que criar esse vínculo de uma forma totalmente online. Muitas das vezes as pessoas não nos conhecem, né? Chega ali no perfil, às vezes não tem um vídeo nosso falando naquele dia, mas a gente sempre tenta estar ali, gravar um vídeo, tornar aquilo mais íntimo, mais pessoal e ter realmente essa conexão, que é o difícil ali no online, realmente. E essa é uma pequena parte da história de duas meninas jovens, de apenas 23 e 25 anos, que mesmo tão novas, já têm no sangue o espírito empreendedor e que também têm a maturidade que falta em muitos. Não deixar a amizade interferir nos negócios. A gente consegue separar muito bem, por incrível que pareça. Esse era um dos nossos medos, assim, que a gente tinha. A gente ficava bem receosa no início, com medo de não conseguir ter essa distinção, mas a gente entendeu que uma coisa é o profissional, outra coisa é a amizade, e a gente consegue lidar super bem com isso.
A pretensão é só crescer, aumentar o nosso e-commerce. A gente já faz envios para fora do Piauí, para cidades de dentro do Piauí, mas também para outras cidades do Brasil todo. E a intenção é só melhorar esse e-commerce, a logística de entrega, a logística de distribuição, os pontos de distribuição que a gente tem, para realmente expandir o e-commerce. Bom, é muito importante a gente ter aberto esse espaço, né, para apresentar um quadro das mulheres empreendedoras, e oportunamente vamos ter essas mulheres empreendedoras também sendo entrevistadas aqui no nosso programa. Acho que é fundamental a gente trabalhar e desenvolver mais e divulgar o trabalho e o protagonismo da mulher em nossa sociedade. E eu quero voltar aqui, doutor Marcelo, fazer uma pergunta sobre como e o que tem sido feito para criar esse ambiente de negócios, né, de oportunidade de negócios aqui dentro do município de Teresina. Não só para atrair esses investimentos, mas para aqueles que já estão aqui dentro do município, aqueles pequenos empreendedores. Tem sido feita alguma ação em alguma área específica na sua pasta? Como é que tem sido esse comportamento aí do município e da sua secretaria? Eu quero só, antes de responder a sua pergunta, fazer uma parte que o prefeito Dr. Pessoa, também preocupado com o empreendedorismo da mulher, né, nós criamos o selo Tereza Cristina, que homenageia as empresas, né, que promovem políticas de igualdade de gênero, né, e fortalece o mercado de trabalho para as mulheres. Então, só essa é a parte aí, né, que é importante. Muito importante essa iniciativa do prefeito Dr. Pessoa, né, sem dúvida alguma. E esse selo ele é promovido pela SENDEC, juntamente, né, com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Parabéns, doutor Marcelo, aí. Transmito os parabéns também ao nosso prefeito de Teresina. Bom, também retomando aqui a questão do ambiente de negócios, né, o que é que faz? A gente está trabalhando, né, em que sentido para melhorar esse ambiente de negócios, não é isso? O doutor Valmir colocou da importância dessa relação entre o poder público e a iniciativa privada. Né? Desde o início da gestão, tivemos sempre a preocupação de manter as portas abertas da Secretaria para todo o empresariado. É importante a gente ouvir as demandas do empresariado, em que sentido a gestão municipal ela pode melhor trabalhar, melhor concentrar seus esforços e recursos, né, para aquilo que realmente, né, o mercado precisa. Então, a gente precisa entender, né, a gente precisa estabelecer esse diálogo para, a partir dele, identificar essas demandas e trabalhar nessas demandas. Então, nós temos trabalhado juntamente com a CIEP, com a Federação do Comércio, com o setor logístico, né, setor de indústria e setor logístico, e nessas conversas a gente vai identificando algumas demandas e tentando trabalhar nelas. Pois bem, o que é que a gente precisa? A gente precisa de infraestrutura. O que é que o empresário precisa? Infraestrutura. De um lado, o município quer emprego, né, porque gerando emprego e renda, obviamente impacta no desenvolvimento socioeconômico, que é o nosso objetivo, certo? E a gente trabalha com a infraestrutura. O Dr. Valmir tem acompanhado, junto lá ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que foi uma preocupação nossa desde o início, otimizar as áreas que não estavam sendo ocupadas no Polo Empresarial Sul. Algumas empresas, né, haviam sido beneficiadas, agraciadas, né, tendo recebido áreas para investir e não investiram. Então, né, promovemos algumas revogações desses decretos com aprovação do Conselho, né, para oferecer essas áreas para quem de fato tinha interesse e disponibilidade para investir. Ouvimos os empresários do setor industrial, né, do setor comercial. O que a gente precisa? Nós estamos, nesse momento, promovendo algumas intervenções no Polo Empresarial Sul, né? Quero agradecer aqui ao superintendente da SAAD Sul, que é quem é responsável por essas intervenções, né, o Juca Alves,
né, agradecer aqui ao superintendente, que tem atendido, né, a essas demandas apresentadas pelos empresários. Então, melhorando o asfalto, né? Nós temos projetos para a questão da sinalização, que é importante, e o que a gente quer é que a ocupação ela se dê de forma máxima no polo, né? E na medida que essa ocupação for sendo realizada, outras medidas vão sendo tomadas pela prefeitura, certo? Dentro do polo empresarial. Bom, no centro, né, também está havendo muitas intervenções que vão melhorar o acesso, principalmente estacionamento, mobilidade, não é? Para os comerciantes, para os lojistas, quem andar pelo centro, né? Em algumas regiões já foram concluídas essas obras, então nivelamento de ruas com calçadas, né? Permitindo acessibilidade, né? Essa mobilidade urbana que é necessária, principalmente no centro. Há uma preocupação do prefeito na valorização do centro, né? Num projeto, né, que temos esqueci agora a expressão, revitalização do centro, né? Em breve irá ser inaugurado o museu, né, do som, ali onde funcionava a antiga Câmara dos Vereadores, né? Um prédio muito bonito e tudo. Então, o que a gente quer é revitalizar toda aquela área, e isso está sendo objeto, né, de Marcelo, transformação. Isso é um assunto muito importante, a gente pode continuar a tratar. Vamos agora só fazer um breve intervalo, a gente retoma essa conversa e também para apresentar, depois a gente apresenta o Insight Empreendedor. E já já a gente retorna.